Histórias do nosso corpo. Uma guerra silenciosa. Distribuição Sinapse. Quarta-feira, 4 da tarde. Holly Jones é uma jovem saudável. Oi, Mayfield Stanley. Sexto andar. Mas seu corpo está prestes a se tornar um campo de batalha. Segura o elevador! Espera! O espirro explode no elevador a 65 km por hora, o equivalente a uma ventania grau 8, e espalha 100 mil gotículas de secreção por todos os cantos do elevador. Desculpe. Saúde. Ai, meu Deus. A maioria dessas gotículas é inofensiva, mas algumas carregam organismos vivos altamente infecciosos. Essas bactérias e vírus se reproduzem dentro do corpo humano. O ar frio e seco do elevador vai matá-los em segundos. Eles precisam encontrar outro hospedeiro. Eu sou cantora. Quer largar seu outro emprego? Quero. O uniforme é muito quente. Os invasores encontraram refúgio no nariz de Holly, mas eles ainda não estão a salvo. Antes precisam passar pela floresta de pelos que protegem suas narinas. Esses pelos são sua primeira defesa. Eles agarram quase todas as partículas que Holly inspira. Os invasores estão mergulhados numa poça de muco. Para as bactérias, aqui será o fim da linha. Uma enzima no muco as dissolve. Apenas um vírus vai sobreviver. Quando Holly inspira de novo, ela arranca o vírus do pelo e o aspira para dentro de suas narinas. Esse é um dos vírus mais comuns. Chama-se influenza B. Sua missão é se multiplicar. Para isso, ele precisa roubar uma célula humana que reveste a superfície da faringe de Holly. Agora o vírus está na parte superior das narinas de Holly. Se ele conseguir chegar à faringe, poderá causar um grande estrago. As vias aéreas superiores de Holly servem para capturar os invasores e jogá-los no estômago para serem destruídos. Mas a respiração de Holly carrega-os livremente para cada vez mais perto da faringe. Contrariando todas as expectativas, o vírus conseguiu chegar à faringe de Holly. Vagando pelo mar de muco, ele se aproxima das células que são seu alvo principal. Agora só falta dar o bote final. O vírus da gripe evoluiu para se adaptar ao comportamento das células humanas. Alô? Entrega! As células de Holly comunicam-se entre si através de proteínas. Alô, é entrega! O arcabouço viral lhe permite simular uma dessas proteínas. Ele estaciona na superfície das células de Holly com seus receptores. A célula é enganada. Acha que o vírus é uma proteína inofensiva. E o vírus entra na célula.
Este é o fim do primeiro estágio da invasão. Quarta-feira, 11 da noite. Sete horas se passaram desde que Holly inalou o vírus. Ela ainda se sente bem. Mas no fundo da célula de sua faringe, o vírus já está planejando a devastação. Ele assumiu o controle das atividades das células. Ao invés de estarem produzindo proteínas, as células estão fabricando componentes para milhares de novos vírus. As células de Holly se transformaram em fábricas de clonagem do vírus. A partir dessa única célula da mucosa da faringe, 10.000 vírus foram criados. Cada vírus vai atacar uma nova célula e transformá-la numa máquina de clonagem. A segunda fase da invasão está prestes a começar. Quinta-feira, Olha só, fiquei 1 da sabendo manhã. que um jornalista talvez vá ao show e Ah, faça uma é crítica. legal. Tá legal. Vamos ver o que a gente precisa fazer na sexta-feira. Primeiro, arrumar a bateria. Os teclados podem ficar aqui. Em apenas 2 horas, o vírus infectou 5.000 células na faringe de Holly. Sério, as suas vão ficar desse lado. Arruma seu equipamento nessa área. Os outros vão ficar... Deixa eu ver... Se eles atingirem os pulmões, Holly pode ficar gravemente doente. Imagina. Chegou a hora de seu corpo contra-atacar. As tropas do fronte do sistema imunológico são células assassinas, chamadas de células killer. Elas patrulham o organismo de Holly localizando os problemas. Elas injetam um veneno que destrói os pedaços dos vírus que se encontram em fase de incubação nas células. Mas essa é uma guerra cruel. Durante o processo, muitas células da faringe de Holly ficam obstruídas. Os teclados estão alinhados, Entendeu? então não tem problema. Entendi. Dá licença. Obrigado. Holly, você vai ter toda a frente do palco para se movimentar à vontade. A gente tem 4... Desculpe interromper a reunião. Eu vou pegar mais café. Alguém vai querer? Ah, eu quero, Mônica. Um cappuccino sem açúcar. Há quanto tempo está com ela? Quinta-feira, 4 da manhã. Os métodos agressivos das células killer não são suficientes para acabar com o vírus. Ele está se desenvolvendo no interior de 500.000 de células da faringe de Holly. Em algum lugar no seu corpo, ela tem a arma definitiva contra a influenza B. Apenas 2 células imunes capazes de eliminar os invasores de uma vez só. Mas elas são 2 células dentre trilhões. Até que se encontrem, as células killer devem lutar sozinhas. Os efeitos colaterais pioram. Restos celulares amontoam-se na faringe. Se não forem retirados, Holly pode engasgar enquanto dorme. Mas seu sistema imunológico tem uma equipe própria de limpeza. Os macrófagos se livram dos restos celulares de uma maneira muito simples. Comendo-os. Os restos que não são devorados pelos macrófagos são carregados por pelos bem finos, chamados de cílios, para serem engolidos e digeridos. Quinta-feira, 10 da manhã. Pela primeira vez, Holly sente os efeitos da batalha que está sendo travada debaixo de sua pele. Para tentar conter o vírus, o sistema imunológico de Holly destruiu milhares de células de sua faringe. Ela está machucada, com edemas e inflamada.
Holly está gripada. Mas os sintomas não são provocados pelo vírus da gripe diretamente. Eles ocorrem pela ação desesperada dos defensores de seu corpo. Desculpe, minha garganta tá meio inflamada. Boa hora. Não enche, Alex. Tudo bem? Tudo. Não é nada. Eu vou ficar bem. Vamos começar do início, tá? A próxima fase de reação do sistema imunológico de Holly já começou. Agora seu corpo inteiro é convocado para a guerra contra o vírus. E seu bem-estar ficará comprometido até ela acabar. Os macrófagos na faringe liberam uma fumaça química chamada interleucinas. Estes elementos navegam pela corrente sanguínea, convocando reforços para o campo de batalha. As interleucinas também fazem Holly sentir-se péssima, deixando seus nervos hipersensíveis e causando dor ao menor movimento. Pegou tudo? O vírus só atacou uma pequena parte das células da faringe. Mas seu corpo inteiro Ô, dói. Holly. Ah, vai pra casa. Vai pra casa e descansa. Você vai melhorar. Mas a dor tem um objetivo. É uma forma de evitar que o corpo se esforce. Holly vai precisar de toda a energia possível para combater Tchau, o gente. vírus. Tchau. Quinta-feira, 8 da noite. Você não precisa ficar por minha causa, Rachel. Na verdade, eu já tô de saída. Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu tô gelada. E ela não tá nem aí. Até mais. As interleucinas recrutaram uma nova tropa para combater o vírus. O cérebro de Holly tem um termostato natural que mantém seu corpo a uma temperatura de 37 graus. Infelizmente, essa é a temperatura ideal para a proliferação do influenza B. Então, um mecanismo de defesa desliga o termostato. Isso induz o corpo de Holly a sentir frio. Ela treme para se aquecer. Está ficando com febre. Quando sua temperatura sobe, a clonagem do vírus diminui. Mas outras atividades em seu corpo aumentam. Novas células imunes são produzidas numa velocidade maior. Até o cabelo e as unhas crescem 20% mais rápido. A temperatura elevada de Holly faz seus vasos sanguíneos aumentarem de volume. A pressão provoca dor de cabeça. Apesar de febres muito altas serem perigosas, é até bom que ela não tome nenhum remédio para dor de cabeça. Analgésicos podem diminuir a febre e dar ao vírus uma nova chance de sobrevivência. Quinta-feira, 11 da noite. Holly está se sentindo péssima, mas seu sistema imunológico vai fazê-la sofrer até conseguir derrotar o vírus. Alô? Oi, Dave. Eu tô bem melhor. É verdade, eu vou ficar bem.
As notícias do campo de batalha não são encorajadoras. Mais células killer chegaram na faringe. Porém, milhões de novos vírus ainda estão surgindo. Tá legal. Vem me visitar de manhã. Ah, tá. Até amanhã. Tá. Tchau. As chances de Holly cantar dentro de 24 horas são remotas. Seu corpo está perdendo a guerra. Sexta-feira, 9 da manhã. Holly lutou contra o vírus durante 36 horas sem nenhum sinal de sucesso. Mas em algum lugar de seu corpo, há uma arma poderosa capaz de destruir completamente o vírus. O problema é encontrá-la. Na faringe inflamada, células chamadas de dendríticas estão coletando pedaços do vírus. Com um arcabouço viral fixado em sua superfície, eles procuram a arma definitiva contra o influenza B. Não vai comer nada? Eu vi que você estava no banheiro. Pode deixar, eu atendo. Eu tô saindo. Tchau, melhoras. Tchau. As esperanças de Holly concentram-se nas células dendríticas. O sistema imunológico é um dos mecanismos mais notáveis do corpo humano. Aqui, na linfa de Holly, trilhões de células conhecidas como células T e células B estão flutuando, cada uma projetada para matar um invasor diferente, cada uma esperando pelo chamado. Dentre essas trilhões de células, existe apenas uma célula T e uma célula B projetadas para lidar com a influenza B. Se elas forem encontradas, organizarão um ataque letal contra o vírus. Oi, Holly. Oi. E aí, tá melhor? Eu tô péssima. Desculpe, mas vamos ter que cancelar o show. Uma célula dendrítica chega até uma glândula linfática de Holly. Ela exibe sua estrutura procurando a célula que vai reconhecer o vírus. Finalmente, ela se agarra a uma célula T. Durante 25 anos, essa célula T esperou para ser chamada para a ação. Ela começa a se dividir. Dentro de algumas horas, a célula original vai se transformar em milhares de clones de células T. Você não tá com uma cara boa. Ah, é? Lamento, Holly. Lamenta porque eu tô doente ou porque o Alex me dispensou? Sexta-feira, 10h30 da noite. Precisa-se de cantora. Quem é essa Mônica? Ah, é a namorada do Alex. Ele sempre quis que ele entrasse na banda. E ela sabe cantar? Ela sabe o repertório. E tem a vantagem de não estar gripada. Ai, ele já deve estar tocando. Repletas de células T se dividindo, as glândulas de Holly começaram a aumentar. Mas dessa vez, a dor é um sinal de que o jogo está mudando. As células T são injetadas na corrente sanguínea. Precisa-se de cantora com estilo. Milhares de células T estão chegando ao local do problema. Elas se depositam nas células infectadas e as removem com precisão cirúrgica. A última batalha tem início. Sábado, 11 da manhã. A tosse de Holly é mais uma evidência de que as células T estão ganhando.
Os cílios que levam os restos celulares também ficaram prejudicados na batalha. Agora, a única maneira de Holly se livrar desses restos é tossindo. A Holly e a Rachel não podem atender agora. Deixe o seu nome e recado e ligaremos assim que possível. Tchau. Sou eu. Olha, ontem não foi muito legal. Você pode encontrar com a gente quarta-feira pro almoço? Se quiser, é claro. Beijo. Enquanto isso, a outra frente do ataque final avança. Na linfa de Holly, uma célula B reconheceu a estrutura de um vírus e começou a se clonar. Ao contrário das células T, as células B não vão para o campo de batalha. Elas produzem milhões de proteínas chamadas de anticorpos. Como pequenos mísseis, os anticorpos acertam os vírus mais novos, bloqueando seus fixadores. Atingidos pelos anticorpos, os vírus ficam paralisados. Eles não podem mais infectar as células de Holly. O invasor não tem onde se esconder. Os vírus que estão se desenvolvendo dentro de células são mortos pelas células T. Os que estão na corrente sanguínea ficam paralisados pelos anticorpos. Com o ataque das duas frentes, o vírus será exterminado. Mas os sintomas de Holly não vão desaparecer tão cedo. Somente depois que seu sistema imunológico reduzir seus esforços, ela voltará a se sentir bem. Quarta-feira, 12:30. Levou uma semana para o corpo de Holly destruir o vírus. No campo de batalha, novas células da faringe estão começando a nascer. Depois da tarefa cumprida, a maioria das células T agoniza e morre. Mas algumas, conhecidas como células de memória, vão cuidar de seu corpo para sempre. As células de memória deixarão Holly imune. Se o vírus tentar invadi-las outra vez, elas o eliminarão instantaneamente. Mas o influenza B tem mais uma carta na manga. Ele pode se modificar para que as células de memória não o reconheçam e Holly possa ser infectada por um vírus mutante. Ela não estava tão mal. Jogaram um monte de latinha de cerveja nela. Uma delas me acertou. Ah, deixa pra lá. Porque não foi em você. Admitem que a banda vai ficar bem melhor comigo de volta? Só um pouquinho. Com certeza. Apesar de Holly não estar mais gripada, os últimos vírus ainda estão em sua saliva. O vírus não sobrevive sem um hospedeiro humano. Ele precisa urgentemente de um novo corpo para manter-se vivo.